Ok, a professora vai colocar para apresentar. Por favor, vocês estão visualizando a imagem química, eletroquímica? Sim. Ok, obrigado. Bom, inicialmente, informações de caráter geral. Você já falou hoje na parte da manhã, quando nós tivemos a aula. Essa aula, ela também é uma aula-trabalho, onde vocês deverão entregar o trabalho para o professor, quem não entregou o trabalho ainda. O conteúdo é o conteúdo da primeira aula de online e da segunda aula online, mais um exercício que o professor solicitou para que vocês realizassem do material didático. Após isso, enviar para o professor por e-mail gabrielquimica@yahoo.com.br fotografias do teu caderno para o professor visualizar que realmente você assistiu essas aulas, ok? No mínimo que você tenha essas informações no caderno. O objetivo do trabalho é que os alunos assistam, né, essas aulas online que estão ocorrendo na parte da tarde. Por que está ocorrendo essas aulas na parte da tarde? Ela está ocorrendo devido ao fato que o segundo ano é um conteúdo muito extenso e nós temos sempre as aulas de química no primeiro período e como nós temos as provas sendo realizadas desde o início do ano, sempre nos primeiros períodos, o professor perdeu algumas aulas e, no entendimento do professor e do colégio, vocês não podem perder nada em termos de conteúdo. Ou seja, o colégio tem que fornecer para vocês todo o conteúdo que está programado para que vocês realizem. Né? Seria muito fácil. O professor simplesmente colocava lá eletroquímica, falava um pedacinho da matéria e já pulava para outra. Né? Isso não é trabalho de qualidade. Ou seja, é necessário que vocês recebam todo o conteúdo para que quando vocês, no próximo ano, até nesse finalzinho desse ano, vocês tiverem pago, vocês, ao se deparar com a prova, todo o conteúdo que estiver na prova ali, vocês não vão ter dificuldade, quer dizer, até poderão ter dificuldade, o conteúdo do segundo ano é extremamente difícil, mas pelo menos o colégio ofertou todo o conteúdo para que você chegue lá na prova do PAV, tá? E sabe, opa, isso eu visualizei, isso eu assisti, isso eu estudei, então vou lá, vou arrebentar na prova do PAV, e no próximo ano, como você já assistiu todo o conteúdo do segundo ano e todo o conteúdo do primeiro ano, além do terceiro ano, você vai ter que revisar todo esse conteúdo para encarar o Enem, para encarar o vestibular, aí, porque é onde você define o seu futuro. Tudo bem? Então, temos que estudar algumas aulas à tarde, tá? Por enquanto está sendo bem tranquilo, o professor optou, junto com o colégio, que seja uma semana sim, uma semana não, para que o professor conclua todo o conteúdo. Bom, então vocês têm que entregar o trabalho. Até quando? Até a próxima quinta-feira, tá? A próxima quinta-feira é a data limite. Você vai repetir às vezes em aula, vocês têm que entregar o trabalho. Na próxima aula, vocês têm que entregar o trabalho, tá? Para que vocês todos entreguem o trabalho. Tá? Isso vale 2 pontos na média final do trimestre. Além disso, hoje, a partir das 17 horas, tá? O professor colocou atividade no plural, ou seja, essas são atividades de todas as disciplinas, e isso corresponde a 2 pontos também na média. Vai ter mais atividades, professor? Com certeza terá mais atividades. Então, nós começamos hoje, tá, com a atividade de química a partir das 17 horas, e essa atividade vai estar aberta até sexta-feira, no mesmo horário, 17 horas. Todos peguem caderno, caneta. Em relação às dúvidas, pessoal, eu estou vendo aqui, por algum motivo, no meu sistema, eu tenho que colocar a tela inteira, eu não consigo visualizar o chat. Vocês podem colocar no chat as dúvidas, só que eu vou tirar essas dúvidas no chat no final. Eu vou separar alguns minutinhos para tirar as dúvidas. Quem quiser tirar dúvida no momento é pelo microfone, tá? Pelo fone de ouvido. Professor, por que isso, por que aquilo? Sobre a eletroquímica. A eletroquímica é um conteúdo que realmente exige um pouco mais do aluno, até porque está diretamente relacionado com o conteúdo do primeiro ano, que são as reações de óxido-redução. O que nós vamos ver dentro da eletroquímica? Nós vamos ver a pilha e a eletrólise. Ok? Bom, qualquer coisa, se o professor não esqueceu nada, o professor, durante a aula, o professor faz algum comentário. Se você tiver alguma dúvida, é só ligar o microfone. E também, professor, por que isso? Professor, por que aquilo? Bom, vamos lá. O nosso conteúdo é eletroquímica. Todos, nesse exato momento, peguem o caderno.
Então, coloque no caderno de vocês eletroquímica, que é o novo conteúdo. Lembrando que o que nós estamos estudando na aula presencial? Nós estamos estudando a parte de equilíbrio iônico. Nós já estudamos. Aqui não precisa copiar, tá? Nós estudamos equilíbrio químico na aula online. E agora nós estamos estudando na aula presencial equilíbrio iônico. São equilíbrio de íons, né? A quantidade de íons H+, a quantidade de íons H+, de OH-, onde nós estudamos o potencial hidrogeniônico e o potencial hidroxiliônico. Então, isso nós estamos estudando na aula presencial. Agora, na aula online, nós vamos estudar a eletroquímica. O que nós vamos estudar na eletroquímica? A parte de pilhas e a parte da eletrólise. Ou seja, nós vamos estudar a transformação da energia. Não precisa copiar por enquanto, tá? A transformação da energia química. Nós vamos transformar a energia química em energia elétrica. E a transformação dessa energia elétrica, energia química, em energia elétrica é denominado de pilha. E a transformação da energia elétrica em energia química é denominado o termo eletrólise. Não precisa copiar, tá, pessoal? Porque isso vai estar bonitinho na próxima lâmina para vocês. Isso aqui é só um esboço do que nós vamos estudar. O que nós vamos ter que saber sobre a transformação da energia química em energia elétrica, que é denominado pilha? Pilha é um processo espontâneo. Espontâneo. O que significa um processo espontâneo? Não necessita de energia para que ocorra. Ocorre naturalmente nas reações de oxidação, onde um oxida, vai perder elétrons, outro reduz, ganha elétrons. Ou seja, vai ocorrer a transferência de elétrons de forma espontânea. Não será necessário fornecer energia. Agora, a transformação da energia elétrica, em energia química, nós temos a eletrólise. E a eletrólise é um processo não espontâneo. É um processo não espontâneo. O que significa um processo não espontâneo? Necessita de energia para que ocorra. Para que ocorra o quê? A transformação da energia elétrica em energia química. Nós vamos começar a estudar as pilhas. Primeiro vamos começar a estudar a pilha, ou seja, a transformação da energia química em energia elétrica. E após concluir o conteúdo de pilhas, nós vamos estudar a eletrólise. Ok? Bom, gostaria de destacar que todo o material ele vai ser salvo em PDF, tá? E vai ser disponibilizado no grupo. Além disso, essa aula está sendo gravada em questão do máximo de um prazo de 24 horas. Ontem eu dei aula para o primeiro ano e acho que levou 3 horas, já estava disponível para mim, e 15 minutos é o tempo que eu levei para colocar isso no plural. Okay? Eu tenho que colocar no meu canal no YouTube e depois eu coloco disponível aí no portal do colégio. Bom, é isso que é a eletroquímica, a transformação da energia química em energia elétrica e a transformação da energia elétrica em energia química. Ok? Essa lâmina, nesse exato momento, não precisa copiar apenas o termo eletroquímica, que é o conteúdo que nós vamos estudar. Quem começou a copiar, não se preocupa, tá? Porque vai ter essa lâmina bonitinha para vocês copiarem depois. Por isso que eu estou dizendo que não há necessidade de vocês copiarem. Bom, agora sim, né? Ó, eletroquímica é o quê? A transformação da energia química em energia elétrica. A transformação da energia química em energia elétrica é denominado de pilha. E o processo contrário, a transformação da energia elétrica em energia química, é chamada de eletrólise.
Repetindo, porque isso é importante, tem questões, tá? Tem uma questão do Enem que só perguntou isso, né? Ou seja, o que é a transformação da energia química em energia elétrica? Né? Isso é o que? É um processo espontâneo. Esse termo espontâneo é extremamente importante, ok? Enquanto a eletrólise é um processo não espontâneo, ok? Então, 2 pontos, não precisa de energia. E o processo não espontâneo necessita de energia, então precisa de energia para que ocorra. Nesse exato momento, fiquem à vontade para copiar esse termo, ok? Não espontâneo, precisa de energia para que ocorra. Então, aí, 2 minutinhos para vocês fazerem esse esqueminha. Nós estamos estudando eletroquímica, que estuda a transformação da energia química em energia elétrica e a transformação da energia elétrica em energia química. Um minuto. Pessoal, eu não tenho assim muita noção do tempo, tá? Que vocês levam para copiar. Então eu coloco o tempo aí que eu acho que é necessário. Se porventura o professor passar e não deu tempo para vocês copiar, não se preocupe, tá? Isso vai ser salvo em PDF, vai ser colocado no grupo para vocês. É uma questão de 15 minutos, 20 depois da aula, até antes. Tudo vai depender do tempo que eu levo para transformar essa slide que está no formato em, em PPX em documento PDF. PPT, acho. Ok? Então, o professor vai passar a lâmina. Se alguém não copiou, se o professor fala assim, professor, não deu tempo ainda, é só ligar o microfone que a gente para, tá? Qualquer coisa que o professor está passando. Bom, agora, para que nós possamos entender a eletroquímica, nós temos que se lembrar do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, que são as reações redox. O que são as reações redox? Ora, um vai oxidar, enquanto o outro reduz. Ou seja, quem oxida perde elétrons e quem reduz ganha elétrons. Ou seja, a transformação da energia química em energia elétrica e a transformação da energia elétrica em energia química é o movimento dos elétrons. Tá? Então é isso aí que você vai fazer uma pequena leitura, uma pequena revisão
do conteúdo do primeiro ano, que é as reações redox, reações de oxirredução. Bom, o que é essa palavrinha sopa aqui? A palavrinha sopa, o professor mostrou para vocês que era um resumo, né? Ou seja, quando a gente quer fazer reações de oxirredução, a gente cria a palavra sopa, onde significa o quê? Quem sofre oxidação significa que perde elétrons e, por consequência, aumenta a carga, né? Ou seja, o seu NOx. O contrário de sofrer oxidação é sofrer redução. O contrário de perder é ganhar. Ganhar o quê? Elétrons. O contrário de aumentar a carga é diminuir a carga. Diminuir seu NOx. Só que a gente faz um resuminho, né? A gente coloca aqui a palavra sopa, simplesmente a gente coloca a palavra sopa. Não vai escrever sempre isso, né? Ó, sofre oxidação, perde elétrons, aumenta a carga. Sofre redução, ganha elétrons, diminui a carga. Então a gente coloca esse resuminho para que a gente possa aí fazer as reações de oxirredução. Além disso, o que nós temos que lembrar do primeiro ano? Por isso que isso torna a química mais difícil. Por quê? Porque uma coisa vai dependendo da outra. Então, ou seja, todo o conteúdo que a gente viu do primeiro ano é necessário no segundo ano. E todo o conteúdo que a gente viu no segundo ano, em parte, eu posso dizer, a gente vai precisar do terceiro ano, até porque o terceiro ano é um conteúdo à parte. Nós vamos trabalhar com funções orgânicas, mas muito do que nós estamos vendo aqui e nesse exato momento vai ser necessário lá também no terceiro ano. Então, o que nós temos que saber? Que toda substância simples tem o quê? Ora, tem NOx igual a zero. E tá aqui, ó, o zinco é uma substância simples, a carga do zinco vale zero. É a mesma coisa que o cobre. Cobre, somente ele é uma substância simples, então a carga dele corresponde a zero. Agora, quando nós temos uma substância composta, nós temos que identificar a carga dessa substância. No caso do sulfato, o que acontece? Cobre SO4. Nós não sabemos a carga do cobre, porque o cobre tem uma carga variável. Agora, do sulfato tem como nós sabemos a carga. E como é que a gente vai saber a carga do sulfato, do SO4? Ora, através dos principais ácidos. Quais são os principais ácidos na aula do primeiro ano? Bom correr na praia suando a camisa. A gente coloca lá o oxigênio, né, do lado. Os 3 primeiros com 3 e o último também. E o penúltimo quanto penúltimo. Esses são os principais ânions. E qual é a carga desses ânions? Menos 3, menos 2, menos 1. Menos 3, menos 2, menos 1. Então, repare, qual é a carga do sulfato? Qual é a carga do sulfato? O sulfato tem a carga menos 2. Então, o sulfato tem a carga menos 2. Só que a molécula tem que ser neutra, ou seja, o total da carga dela tem que ser zero. Então, como o sulfato tem carga menos 2, o cobre tem carga mais 2. Como o professor ensinou para vocês isso no primeiro ano? Através do cálculo do NOx. A gente pega o sulfato e faz o joguinho da velha. Ou seja, o sulfato tem carga menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 1, menos 2, para zerar mais 2, e depois a gente divide. Mais 2. Então, o cobre aqui tem carga mais 2. O cobre pode ter carga mais 1 e mais 2. Então, o que acontece? O cobre tem carga mais 2. Professor, isso está muito difícil. Professor, eu não lembro. Qual é a boa notícia que eu dou para vocês? Não vai haver, aqui no desenvolvimento do conteúdo, vocês têm que realmente fazer esse cálculo da carga, porque praticamente já vem montadinho, já vem pronto para vocês. Eu apenas estou fazendo uma leitura do conteúdo de oxirredução, para vocês se lembrar as reações de oxirredox. Mas praticamente vai vir tudo bonitinho para vocês, então eu acredito que vocês vão tirar de letra, não vai ter que, professor, tem que realmente lembrar todos os cálculos do NOx e coisa e tal, revisar todo o conteúdo. Depois, para o Enem, sim, porque até vocês vão precisar do cálculo do NOx.
ok? Mas para o conteúdo da eletroquímica, eu vou mostrar uma metodologia para vocês que não vai ter essa grande preocupação em relação à carga. Só que eu dou destaque para quem? Ora, eu dou destaque para essas cargas aqui, ó, tá? Essas cargas aqui, elas são importantes. Por quê? Porque sempre vai aparecer sulfato, vai aparecer nitrato. Essas cargas, vocês têm que saber a carga. Tá? Então, ó, o sulfato tem a carga -2. Qual vai ser a carga do cobre? +2. Então, do cobre é importante você saber. É a mesma coisa. Qual é a carga do zinco? Porque a gente vai falar muito de metais. Zinco, cobre, alumínio, ok? Chumbo. Então, a gente vai falar muito desses metais. Então, tem que saber qual é a carga desses metais, que tem carga variável. Então, como é que você saber qual é a carga do zinco? Ora, o sulfato tem a carga -2. Para que essa molécula seja neutra, qual vai ser a carga desse zinco? +2. Ó, o cobre que eu sei que é +2 e o zinco que eu sei que é +2. Pessoal, devido à importância, tá? E como tem muitas informações, aqui eu vou salvar isso, vou deixar salvo nesse formato, e aí depois vocês copiam, tá? Senão a gente vai perder aí uns 5 minutos para vocês copiarem tudo isso. Eu vou dizer assim, o que é importante que vocês, de resumo que vocês têm, tá? Só que se o professor disser, copiem tudo que está nessa lâmina, essa aula não rende. E o objetivo dessa aula online é que ela seja uma aula que eu consiga mostrar todo o conteúdo, mas ela tem que fluir, tá? Ou seja, ela tem que render. Tá? Nós estamos aí recuperando o tempo perdido em relação a conteúdo. Tudo bem? Então eu não vou dar o tempo para vocês copiar, porque isso vai ser salvo para vocês. Tudo bem? Então, porque eu quero só entendimento. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para... Espera aqui. Vou ter que fazer uma coisa aqui para poder mostrar outra coisa para vocês. Manter. Eu vou fazer Ctrl+C aqui. Agora eu tenho que me virar nos 30. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui. Não é aqui. Essa aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui agora deleto isso aqui. Pronto. Agora sim. Então voltamos à lâmina normal, tá? Então, o que nós temos? E isso aqui eu vou pedir para vocês copiar, tá? Isso aqui eu vou pedir nesse exato momento que vocês copiem. Por quê? Olha só, o zinco tem carga 0, certo? E ele passa a ter a carga o quê? +2. O que aconteceu com o zinco? Ora, o zinco que tem carga 0, e é isso que você vai precisar saber na verdade, ó. O zinco que tem carga 0, ele passou a ter a carga +2. Então, vou repetir. Ó. O zinco que tem a carga 0 passa a ter a carga +2. O que aconteceu com essa carga? Aumentou ou diminuiu? Ora, aumentou. E se aumentou, sofreu o quê? Oxidação. Então, eu sei que o zinco aqui, ó, sofre oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele perdeu ou ele ganhou elétrons? Ora, ele perde elétrons. Isso é importante, ó, o zinco perde elétrons. Só que vai estar bonitinho, tá? Não precisa copiar ainda. Agora, o que vai acontecer com o cobre? O cobre tem a carga +2 e ele passa a ter a carga 0. Aumentou ou diminuiu? Ora, de +2 para 0, diminuiu. Então, se diminuiu a carga, significa que ele sofreu o quê? Redução. Então, a gente vai dizer que o cobre sofre redução. E aí vinha a seguinte definição, assim, ó, o cobre tem carga +2, porque, na realidade, a gente vai trabalhar com semi-reações. O cobre que tem carga +2 passa a ter a carga o quê? 0. Daí, daqui para lá, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, ele sofreu redução. E se ele sofreu redução, o que aconteceu com a quantidade de elétrons? Ganhou ou perdeu? Ora, ele ganha elétrons. A gente vai trabalhar muito com as chamadas semi-reações. Aqui está uma semi-reação, que é um pedaço de uma grande reação, e aqui está uma outra semi-reação. Essa primeira semi-reação aqui é uma reação de oxidação, e essa segunda reação é uma reação de
redução. Você vai apagar. Então, vocês vão copiar essa semi-reação bonitinho assim. Opa! Somente assim, ó. Essa reação completa, adicionado do zinco zero, passa a ter a carga zinco mais 2. Então, aqui nós temos uma semi-reação de oxidação. Então, quando o zinco... Pode copiar, tá? A pessoa está só para não ficar em silêncio, é extremamente chato. Fique à vontade para copiar. Então, quando o zinco tem carga zero e passa a ter carga mais 2, significa que aumentou. E se aumentou, o zinco sofreu oxidação. Se sofreu oxidação, significa que ele perdeu o quê? Elétrons. Então, copie essa reação completa aqui. Isso é importante vocês terem isso aqui no caderno. E copie essa semi-reação de oxidação. Além disso, vocês vão colocar a quantidade de elétrons. A semi-reação de oxidação, os elétrons ficam sempre no produto. Sempre no produto. A semi-reação de oxidação, os elétrons ficam no produto. A questão é, quantos elétrons? Ora, de 0 para 2. Qual é a diferença? 2. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 2 elétrons. O professor já mostrou para vocês uma semi-reação de oxidação. Isso vocês têm que saber fazer, tá? Ou seja, identificar quando uma reação é de oxidação. E como é que vocês vão saber quando a reação é de oxidação? Vai aparecer para vocês lá zinco, 0. Vai aparecer a setinha. Vai aparecer zinco mais 2 elétrons. Então, vocês simplesmente vão olhar, ó, saber que os elétrons estão no produto. Pronto. Aqui é uma semi-reação. É uma semi-reação de oxidação. Então, repare que não... professor, eu vou ter que fazer aqueles cálculos de NOx, coisa e tal. 99%, 95% não, tá? Quando é que vocês vão ter que fazer os cálculos? Quando vocês forem fazer vestibular, e no vestibular, ou no PAV, talvez, né? Solicitar, misturar o conteúdo do primeiro ano com o conteúdo do segundo ano. Ou seja, eles querem que vocês calculem o NOx e, ao mesmo tempo, querem que vocês saibam eletroquímica. Aí sim, ele vai pedir, além, vai perguntar quem sofreu oxidação, quem é o agente redutor, quem sofreu redução, quem é o agente oxidante, mas aí vai perguntar sobre o conteúdo do primeiro ano em relação a isso aí. Agora, na parte de eletroquímica, o que ele vai perguntar? Se saber identificar se a semi-reação é de oxidação ou se a semi-reação é de oxidação. Se a semi-reação é de oxidação ou se a semi-reação é de redução. Então, o professor vai dar tempo para vocês copiarem isso aí, tá? Isso é importante. Vocês identificar quando a reação é de oxidação. Acho que mais 2 minutinhos é suficiente. Qualquer coisa, só ligar o microfone e falar, professor, mais um minutinho aí, porque não deu tempo. E o pessoal que está assistindo a aula gravada, né, é simplesmente parar o vídeo e copiar. E depois dar uma acelerada. A princípio, o conteúdo parece ser difícil, tá? Mas, na minha opinião, é mais difícil a teoria, ou seja, essa parte inicial, onde o professor coloca muitas informações, oxida aqui, reduz ali, depois a gente vai ver a parte de uma pilha, vai saber quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem sofre oxidação, quem sofre redução, qual placa perdeu massa, qual placa ganhou massa.
Mas depois dessa teoria, que a pessoa acaba aí, digamos assim, entre aspas, jogando essas informações para vocês, à medida que a gente faz o exercício, é um conteúdo que é agradável, um conteúdo que não é difícil. É claro, desde que a pessoa prestou atenção na teoria, né? A pessoa tem que saber alguma coisa para poder fazer aí as questões que envolvem eletroquímica. O que eu tenho para dizer para vocês, essa parte teórica, ela parece que esse conteúdo vai ser extremamente difícil. E depois a gente começa a fazer o exercício, à medida que o professor começa a trabalhar os exercícios contigo, você, opa, esse conteúdo é fácil. É a mesma coisa que vocês verificaram hoje na aula de pH. O professor, na primeira aula, na parte do equilíbrio ali iônico, o professor colocou várias fórmulas e digo, a gente vai trabalhar o pH. Né? Quando vocês olharam aquele monte de fórmula, meu Deus, esse conteúdo vai ser horroroso. Hoje, na aula de vocês verificaram que o conteúdo é extremamente fácil. Ou seja, é só somar os dois pH igual a 14. Ponto. Né? E transformar em base de 10. Então, verifica, quem assistiu a aula hoje, né? Verificaram que o conteúdo para resolver os cálculos de pH é bem de boa. E esse conteúdo de eletroquímica também. Os exercícios são fáceis. Entre aspas, mas em geral. Agora, o que é realmente difícil são a parte teórica. Você vai ficar falando várias informações para vocês. Lembrando que o segundo ano do ensino médio é o segundo ano, né? É a parte mais difícil da química, na minha opinião. Pessoal, mais 30 segundos, tá? Para você seguir em frente. Ok? Você vai passar para a próxima lâmina. Na verdade, eu vou usar essa mesma lâmina. Vou fazer uma adaptação aqui. Vou fazer um Ctrl C, Ctrl V. Apaga essa parte. Usando a mesma lâmina, tá, pessoal? Agora eu vou falar sobre o que ocorre com o cobre. O que acontece com o cobre? O cobre tem a carga mais 2. E ele passa a ter a carga o quê? 0. Ou seja, ele vai diminuir. Então, se ele diminui, o que acontece com ele? Ele sofre redução. E se ele sofre redução, o que acontece com o ganho de elétrons? Ele ganha elétrons. Agora, como é que se monta uma semi-reação de redução? Ó, vocês vão ter que montar as semi-reações. Como é que se monta uma semi-reação de redução? Ora, o cobre mais 2, a gente vai colocar uma setinha, dá um espacinho aqui, tá? A gente coloca uma setinha e o cobre o quê? 0, né? O cobre passou a ter carga 0. Cobre 0. O que nós identificamos? Ora, de mais 2 para 0, diminuiu. Diminuiu o quê? Elétrons. Os elétrons a gente vai colocar sempre no reagente. Aqui que é a chave. Ó. Na reação de redução, os elétrons ficam no reagente. Nós vamos ter que olhar para a semi-reação e saber identificar se a semi-reação é de redução ou se a semi-reação é de oxidação. Então, toda vez que os elétrons estiverem no reagente, nós temos a representação de uma reação de redução. E por quê? Porque está te passando de mais 2 para 0, ou seja, está diminuindo. E quem diminui sofre redução. E quem é que sofre redução? Ora, quem ganha elétrons. Agora, quantos elétrons ele ganhou? Ora, se passou de mais 2 para 0, né, diminuiu quantos elétrons? 2. Então,
ou seja, a diferença, né, diminuiu. A diferença de quantos elétrons? 2. Então a gente coloca esses 2 elétrons no reagente. Logo, a semi-reação de redução, sempre os elétrons ficam no produto. E a semi-reação de oxidação, né, fica onde? Desculpa. A semi-reação de redução fica sempre no reagente. E a semi-reação de oxidação fica sempre no produto. A pessoa fica pensando duas coisas ao mesmo tempo, né, e dá pane. Em termos de aqui a parte tecnológica. Então, o que a pessoa colocou? Só para você saber diferenciar. O zinco, 0, passou a ter a carga zinco mais 2, mais o quê? 2 elétrons. Vocês copiaram, quem copiou, é claro, né? Ó, 2 elétrons. Então, quantos elétrons está no produto, nós temos uma reação de quê? De oxidação. Uma semi-reação de oxidação. E quando os elétrons estão no reagente, nós temos uma semi-reação de redução. Então, pessoal, copiem tá, essa semi-reação de redução. Não há necessidade de vocês copiarem toda a reação, né? Só copia a semi-reação de redução aqui que está faltando aí no caderno de vocês. Mas a princípio, o que o professor pede nesse exato momento é que você saiba diferenciar uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. A semi-reação de redução, os elétrons vão estar sempre representados no reagente, e a semi-reação de oxidação, os elétrons vão estar sempre representados no produto. Isso é importante. Até esse exato momento, tudo que o professor falou até esse exato momento, o mais importante até agora, além de saber o que é uma pilha e a eletrólise, é isso aí. Então, aí um minutinho para copiar quem quiser copiar o que tem que copiar e o professor segue em frente. Ok, o professor vai seguir em frente. Bom, a eletroquímica. A eletroquímica estuda o aproveitamento prático do fenômeno de transferência de elétron entre diferentes substâncias para converter energia química em energia elétrica e vice-versa. Então, é o conceito que o professor colocou para vocês, tá? Isso vai estar no slide, então não há necessidade de vocês copiarem esse conceito. Bom, aqui está a base, ó. Aqui está a base das semi-reações. Então, a primeira semi-reação, aqui, a primeira semi-reação é uma semi-reação de oxidação. E como é que nós identificamos essa semi-reação de oxidação? É que os elétrons estão onde? No produto. Agora, a segunda semi-reação é uma semi-reação de redução. E como é que nós identificamos que essa semi-reação é uma reação de redução? Porque os elétrons estão no reagente. Ok? Pessoal, eu vou solicitar que vocês copiem essa lâmina exatamente como tá? Porque depois nós vamos ter que montar aqui uma semi-reação global. Aí a pessoa vai falar assim, como é que a gente monta a semi-reação global? Ora, o que tiver igual de um lado, o que tiver igual do outro lado, a gente corta. A gente vai cortar esse elétron com esse elétron. E o que sobrou? Sobrou no reagente o zinco 0, mais o cobre mais 2, que vai do outro lado colocar o zinco
mais 2, mais o cobre 0. Aí nós temos uma reação global. Ok? Mas então, por enquanto, copie exatamente assim, tá? A primeira semi-reação, que é de oxidação, porque os elétrons estão no produto, e a segunda semi-reação, porque os elétrons estão no reagente. Um minutinho. Eu só tenho aqui um relógio que me baseia, tá? Geralmente aqui em casa é silencioso, mas hoje os vizinhos resolveram se reunir para conversar e o outro vizinho resolveu fazer aí a reforma na casa. Estava serrando, batendo com martelo, furadeira. Então, talvez você esteja escutando um pouquinho aí de barulho de construção do lado e conversa de vizinho do lado. Bom, o professor vai seguir em frente, tá? Essas são as duas semi-reações, depois o professor vai mostrar a reação global. E vamos começar com a nossa aula propriamente dita, e depois o professor vai destacar novamente essa parte das semi-reações, tá? Bom, primeiro conteúdo é o conteúdo de pilhas. O professor vai fazer uma leitura, não há necessidade de copiar, porque isso vai ser colocado no grupo. Então, pilhas. O cientista italiano Alessandro Volta certamente não imaginava a enorme agitação que iria provocar no mundo científico quando, em 1800, empilhou alternadamente disco de zinco e de cobre. Repara que são os metais, ó. Porque um vai oxidar e o outro vai reduzir. Então, empilhou alternadamente disco de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecidos embebidos em solução de ácido sulfúrico. A pilha de volta, como ficou conhecida, produzia energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado ao disco de zinco e de cobre, colocados na extremidade da pilha. Volta apresentando a sua pilha a Napoleão Bonaparte diante dos membros da Academia de Ciência em 1801. A partir dessa data em diante, todos os aparelhos que produziam eletricidade a partir de processos químicos passaram a se chamar de células voltaicas ou simplesmente pilhas, tá? Então, esse termo células voltaicas é muito comum, assim como o termo de pilhas. E por que tem esse termo de pilha, né? Ou seja, por causa dessa história. Ou seja, vai ter um metal, depois vai ter um outro metal, tá? E aqui, tá aqui, isso daqui, ó, vai ficar melhor aqui. Nós temos aqui o cobre, nós temos aqui o zinco e nós temos aqui o pano, né? O encharcado com ácido sulfúrico. Para quê? Para que ocorra aqui o movimento dos elétrons de um para o outro. Ok? Então esse é o conceito de pilha, por isso que a gente está falando de pilha. O que é pilha? Pilha é transformação da energia química em energia elétrica. Ok? Temos aqui a energia química, que através do movimento dos elétrons, nós vamos ter aqui a eletricidade. Falta espaço aqui. A energia elétrica. Tudo bem? Deixa eu só apagar isso aqui, porque senão fica salvo depois. Apagar tudo. Ok. Então, o professor está falando para vocês e vamos falar sobre a pilha de Daniel. Primeiro assunto, pilhas, depois vem eletrólise. Então, pilha é a transformação da energia química, isso você sem saber, em energia elétrica. E a pilha é um processo espontâneo. A pilha é um processo espontâneo. Repetindo que a repetição leva à perfeição. A gente vai memorizando
Toda vez que a gente vê a primeira informação, passa no nosso cérebro, e depois, quando a gente vê pela segunda a informação pela segunda vez, a gente começa a captar, a gente começa a guardar essas informações. Então, o processo espontâneo, ele não, isso é importante, tá? Ele não necessita de energia para que ocorra o processo de oxidação. Então, tá aqui uma informação extremamente importante, mas vocês já notaram isso aí. Bom, e aqui está o desenho. Tá? Aqui está o desenho de uma pilha. A gente chama isso de uma pilha experimental, tá? Por isso que é pilha de Daniel. O Daniel fez esse experimento. O que ele fez? Ele simplesmente pegou duas plaquinhas metálicas. Esse aqui é uma placa metálica, tá? Nós temos uma plaquinha metálica, uma placa metálica de zinco, e aqui nós temos uma placa metálica de cobre. Entre essas duas placas metálicas, o que ele fez? Ele conectou um fio externo. Ele conectou um fio. E o que vai acontecer nesse fio? É por onde os elétrons vão se movimentar. E essas duas placas metálicas, ele colocou em duas cubas eletrolíticas. Então, isso aqui a gente chama de cuba eletrolítica. Então, eu vou desenhar, acho que vai ficar mais fácil em termos de aprendizagem. Então, a pessoa vai... Deixa aqui. T. Vamos lá. A pessoa vai desenhar isso para vocês devagarzinho visualizar. Então, a pessoa vai montar uma pilha para vocês, ok? Então, primeiramente, a gente vai construir uma cuba eletrolítica e uma outra cuba eletrolítica. Tá? E vamos botar aqui duas plaquinhas metálicas. A primeira plaquinha vamos chamar isso aqui de zinco. E essa segunda plaquinha vamos chamar de cobre. Vamos conectar um fio externo. Vamos botar aqui uma lâmpada, né, para ver o movimento dos elétrons quando ocorrer. Dentro dessa cuba eletrolítica, nós vamos conectar outra cor aqui. Nós vamos unir essas duas cubas eletrolíticas. E o que nós temos que saber? O zinco é um metal, o cobre é um metal. Dentro dessas cubas eletrolíticas vai ter uma solução salina. Por exemplo, sulfato de cobre. Esse sulfato de cobre vai liberar o quê? Íons de cobre na solução. Nós vamos ter aqui íons de cobre na solução. Opa, sulfato de... pode ser. Íons de cobre na solução. Então, basicamente, essa é a nossa pilha. Você vai apagar. E voltamos. Tá? Sulfato de zinco e sulfato de cobre. Bom, então, o que nós temos? Nós temos a primeira plaquinha metálica. Aqui ficou. A primeira plaquinha metálica, que é de zinco. A segunda plaquinha metálica, que é de cobre. Nós temos a nossa cuba eletrolítica. Nós vamos ter íons de cobre. Como aqui a solução nesse desenho é sulfato de zinco, nós vamos ter aqui íons de zinco na solução. Vou botar outra cor para aparecer mais. Então aqui nós vamos ter íons de zinco na solução. Mesma coisa aqui, nós vamos ter íons de cobre na solução. Por esse motivo que tem que ter o quê? Uma solução salina dentro da cuba eletrolítica. O que une essas duas cubas eletrolíticas, tá? Vai ser aqui uma ponte. Essa ponte a gente é chamada de ponte salina, ou seja, dentro dessa ponte salina nós vamos ter um sal, onde seja o que com sal? Nós temos aqui cloreto de potássio. Potássio é positivo, cloro é negativo. E vai se dissociar em K+, mais Cl-. Ou seja, para que ocorra o movimento dos elétrons, nós temos que ter íons para que ocorra o movimento dos elétrons. Ok. Então, o que vai acontecer nessa cuba eletrolítica? Olha só.
Deixa eu apagar aqui, porque senão vai atrapalhar. Pronto. O zinco, ele está sofrendo oxidação ou está sofrendo redução? E como é que a gente vai saber, olhando para essa imagem, saber que o zinco está sofrendo oxidação e o cobre está sofrendo redução? Aí vem a palavrinha sopa. Novamente, ó, aqui vem a parte importante, ó, da palavrinha sopa. Por quê? Quem sofre oxidação perde elétrons, aumenta a carga. Quem sofre redução ganha elétrons e diminui a carga. Então está aqui o nosso resuminho, ó, que o professor vem destacando para vocês. Então, quem é que está perdendo elétrons nessa história? Ó, quem perde elétrons sofre o quê? Oxidação. Olhando para esse desenho, quem é que está perdendo elétrons? O zinco ou o cobre? A gente olha aqui para a setinha, está vendo que o zinco, ó, elétrons estão saindo do zinco e indo em direção a quem? Ao cobre. Então, o zinco é que está perdendo elétrons. E quem perde elétrons sofre o quê? Oxidação. Então, o zinco sofre oxidação. Até a pessoa vai botar isso bonitinho, tá? Vocês têm que copiar isso no caderno. Então, o zinco perde elétrons. Então, ele está sofrendo oxidação. E o cobre? Ora, o cobre, repare aqui o sentido dos elétrons. Está recebendo e está ganhando esses elétrons. E quem ganha sofre redução. Então, o cobre sofre redução. E por que está sofrendo redução? Porque ele ganhou elétrons. Ok? Bom, então, deixa eu apagar aqui. Vocês vão ter que copiar isso aí no caderno de vocês, tá? Não nesse exato momento. Eu quero que vocês prestem atenção, tá? O professor vai salvar isso em slide, você vai botar no grupo, vocês vão ter que copiar depois, tá, pessoal? Senão só esse tempo para vocês copiar essa cuba eletrolítica vai nos comer em muito tempo. Ok? Eu quero que vocês prestem atenção, vocês entendam a explicação do professor. Aí depois, no slide, vocês passem essas informações do caderno. Então, o que, que nós temos? Nós temos aqui duas cubas eletrolíticas, estou repetindo. Nós temos dois eletrodos, a gente chama isso, essas placas metais de eletrodos. Nós temos o quê? O eletrodo de zinco. E nós temos o eletrodo de cobre. Ao olhar para essa imagem, nós verificamos que quem está perdendo elétrons, ó, quem perde elétrons é o zinco. Então a gente diz que o zinco sofre oxidação. E quem está ganhando esses elétrons é o cobre. Então a gente diz que o cobre está sofrendo redução. Então eu vou deixar aqui, botar mais bonitinho, porque isso aqui eu vou salvar para ficar. Agora, o que mais nós temos que saber sobre essa pilha? Ora, quem é o ânodo e quem é o cátodo? E a dica é o seguinte, vogal com vogal e consoante com consoante. Ou seja, quem sofre oxidação, ó, vai ser na pilha o ânodo. Repare aqui, vogal com vogal. Ó. Quem sofre oxidação é o ânodo. Então, vamos embora. O zinco sofre oxidação e nessa pilha é o ânodo. Ok. Quem sofre redução numa pilha é o cátodo. Consoante com consoante. Opa, verde. Então, quem sofre redução na pilha é o cátodo. O que mais nós temos que saber? Qual eletrodo é o polo positivo e qual eletrodo é o polo negativo? E como é que nós vamos saber isso aí? Ora, a dica está aqui, ó. Quem sofre redução, ó, é o polo positivo. Então, quem sofre redução é o polo positivo. Quem sofre oxidação, está aqui a dica, ó,
é o polo negativo. Então, quem sofre oxidação é o polo negativo. O que mais que nós temos que saber sobre a pilha? Bom, o zinco, tá aqui nós temos a plaquinha de zinco, tá? Esse zinco é 0. O 0 não está aparecendo, ele está aqui, tá? E aqui nós temos cobre 0. Os elétrons estão saindo aqui pelo fio externo. Esse fio, é importante saber que ele é um fio externo. Tá? Porque vai ter exercício assim, qual é o sentido dos elétrons no fio externo? Qual é o sentido dos elétrons na ponte salina? Bom, então, o zinco, os elétrons estão saindo do zinco, estão indo em direção ao átomo de cobre. Ok. O que vai acontecer com esses elétrons? Eles vão continuar se movimentando, ó. Eles vão em direção ao cobre. E aqui vai acontecer a semi-reação, ó. O cobre mais 2, porque nós temos uma solução cobre mais 2, ó. Ele vai ganhar esses elétrons e vai se transformar em quê? Vai se transformar em cobre 0. Ele vai se transformar nesse cobre aqui. Vai se transformar em cobre 0. Nós temos que montar. Qual é a diferença em termos de carga? De mais 2 para 0. Ora, são 2 elétrons. Então, nós temos que colocar na realidade aqui, ó, 2 elétrons. Estou montando a semi-reação de redução. E na semi-reação de redução, os elétrons ficam onde? No reagente. Ok. Então, aqui nós temos uma semi-reação de redução. Então, esses elétrons, que você vai repetir, ó, esses elétrons vieram para cá e chegaram até o cobre. Esse cobre mais 2, ele se transformou em quê? Em cobre 0, porque ele recebeu esses elétrons. E como ele está se transformando em cobre 0, ele vai se depositar na plaquinha metálica. Ele vai se depositar na placa metálica. O que vai acontecer com essa placa metálica? Vai ganhar massa. Então, essa placa onde sofre a redução ganha massa. Bom, repare que a lâmpada ainda não pode ter acendido. Por quê? Porque só vai acender quando formar um circuito fechado. Esses elétrons que estão chegando, vão se movimentar pela ponte salina, atraído por essas cargas positivas. Esses elétrons vão ser atraídos pelas cargas negativas, que vão ser atraídos também aqui pelas cargas positivas do zinco, ó. Os elétrons vão sendo atraídos aqui, ó. Ok? Bom, o que acontece? Ó, então, os elétrons chegaram até aqui. O zinco zero, ele está se transformando em quê? Como ele está perdendo elétrons, como ele perde elétrons, ele está se transformando em quê? Ó, o zinco zero, ele vai perder elétrons, ele vai se transformar em zinco mais 2. Ou seja, ele se transforma em zinco mais 2. E quantos elétrons ele está perdendo? Ora, o zinco zero está perdendo 2 elétrons. Então, a gente vai colocar esses 2 elétrons no produto. Por isso que o professor destaca, sempre na semi-reação de oxidação, os elétrons ficam no produto, e sempre na reação de redução, os elétrons ficam no reagente. Bom, como o zinco, que é 0, perdeu elétrons, se transformou em zinco mais 2, ou seja, esse zinco ele vai sair, ó, da plaquinha metálica. Ele vai se transformando em zinco mais 2. E como está saindo zinco aqui da plaquinha, o que vai acontecer com esse eletrodo? A gente está falando de plaquinha, a gente chama... O que vai acontecer com o eletrodo de zinco? Olha, ele vai perder massa. Tá? Então, ou seja, toda essa massa aqui, ó, ela é eliminada, ou seja, ela vai para a solução. Então, aqui, a placa de zinco perde massa. Ok, o que mais que nós temos que saber que pergunto para nós? Essa solução que está aqui, ela está mais ou menos concentrada nesse movimento de oxirredução? Ora, se o zinco que está na plaquinha, se o zinco que está na placa
está saindo da placa e indo para a solução, ora, vai ter uma maior quantidade de quê? De zinco na solução. Então, essa solução, a solução fica mais concentrada. Aonde? Na placa de zinco. E na placa de cobre, o que vai acontecer com a solução? Ora, o professor vai repetir. Os elétrons que estão chegando aqui, ó, o cobre mais 2 está se transformando em quê? Em cobre zero. Aonde é que está o cobre zero? Não está na placa? Então, todo cobre mais 2 que está na solução está se transformando em cobre zero, então vai para a plaquinha. Então, a solução vai ficar com uma menor quantidade de cobre. Então, a solução fica menos concentrada. Então, aqui a solução fica menos concentrada. Vocês têm uma menor quantidade de cobre. Professor, tá difícil. O professor vai repetir mais uma vez, porque são muitas informações, tá? Para que vocês peguem. É fácil ou é difícil? No início parece difícil, mas não é difícil não, tá? Então, vamos apagar e o professor vai repetir. Quem está assistindo a aula gravada, é só acelerar aí, mas quem está assistindo a aula presencial é importante, ok? Bom, então nós temos essa imagem, nós temos que saber quem sofre oxidação e quem sofre redução. A gente vai verificar, sempre pela palavra sopa, sempre pela palavra sopa. Ou seja, quem perde elétrons é que vai sofrer oxidação. Então, quem está perdendo elétrons é o zinco. Então, simplesmente, a gente vai dizer que o zinco sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o ânodo na pilha. Vogal com vogal, ó. Essa é a dica para lembrar. E o ânodo vai ser sempre o polo negativo. Ora, se eu sei que o zinco sofreu oxidação, eu não preciso nem me preocupar. Eu já sei que o cobre vai sofrer o quê? Redução, porque é sempre o contrário. Se um oxida, o outro reduz. Se o cobre sofreu redução, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cátodo. E o cátodo vai ser sempre o polo positivo. Então aqui nós temos o polo positivo e o polo negativo na nossa pilha. Além disso, o que nós temos que saber? Ora, aonde ocorre a oxidação, o eletrodo vai perder massa. Aqui ocorre a perda de massa. Onde ocorre a redução, ocorre a perda de massa. E a solução que, como essa massa vai para a solução, aqui a solução fica mais concentrada. Agora, o que acontece aqui no eletrodo de cobre? Ora, os elétrons estão chegando, vão lá para o cobre passa para ser cobre zero e ele vai se depositar. Então, essa plaquinha, onde sofre a redução, ela vai ganhar massa. Então, aqui ocorre o ganho de massa. Ganha a massa. Ok, e o que acontece com a solução? Ora, o cobre mais 2 estava aqui, foi para a plaquinha, ficou uma menor quantidade de cobre, então aqui a solução fica menos concentrada. Ou mais diluída, dependendo do exercício. Solução menos concentrada. Aí tá difícil. Menos concentrada. Bom, nesse exercício pedi, monte as semi-reações de uma pilha. Bom, o que nós temos? Como é que nós vamos montar essa semi-reação? Nós temos, agora presta atenção que aqui o professor vai dar dica. Ó. Nós vamos pegar o zinco e vamos botar uma setinha e vamos botar o zinco do outro lado. O outro é o cobre, então a gente coloca o cobre e botamos o cobre do outro lado.
Quem é que está sofrendo oxidação? Ora, quem está sofrendo oxidação é o zinco. Então, a gente vai colocar os elétrons aonde? No produto. Quem é que está sofrendo redução? É o cobre. Então, a gente vai botar os elétrons no reagente. Quantos elétrons? Ora, tá de zinco 0 para zinco mais 2. Então, na reação de oxidação, que a gente tem que lembrar, ó, a palavra sopa, ó. Na oxidação, ocorre o quê? O aumento. Aumenta o NOx. Então, a gente vai colocar de 0 para mais 2. Vai aumentar a carga. Então, primeiro, nós temos uma semi-reação de oxidação. Agora, na semi-reação de redução, ó, porque em vez de sofrer oxidação, sofre redução. Em vez de perder elétrons, ganha. Em vez de aumentar, diminui o NOx. Então, aqui no cobre vai diminuir. E vai diminuir como? Ora, tá cobre 0. Opa. Isso vai diminuir. De cobre 0 para carga mais 2. Então, para diminuir, vai ter que ser o quê? Cobre mais 2 para cobre 0. Repare que está diminuindo a carga. Então, quando diminui, nós temos uma semi-reação de redução. E quantos elétrons nós vamos colocar aqui? Assim como a gente vai ter que colocar 2 aqui, porque a diferença é 2 elétrons, aqui no reagente nós temos que colocar também 2 elétrons. Então, nós temos deixa eu botar em outra cor. Nós temos aqui uma semi-reação de redução, e aqui nós temos uma semi-reação de oxidação, e aqui nós temos uma semi-reação de redução. E o que está faltando para terminar a história? A reação global. Então, a gente vai traçar uma seta e vamos definir a reação global. E como é que a gente vai definir isso? A quantidade, o que tiver igual de um lado, que tiver igual do outro lado, nós cortamos. Então, esse elétron corta nesse elétron. E tem que ser na mesma quantidade. Se eu tenho 2 elétrons de um lado, tem que ser mesmo 2 elétrons do outro lado. Ok. E agora? Agora a gente vai copiar o que sobrou. O que sobrou? Sobrou o zinco 0. Sobrou o cobre mais 2 no reagente. Ó. Mais cobre mais 2. E do outro lado, o que sobrou? Sobrou o zinco mais 2, o zinco mais 2, mais o cobre 0. Pessoal, não se apavore. São muitas informações. Mas o professor vai fazer exercício, o professor vai praticar com vocês, e vocês vão verificar que vocês vão tirar isso de letra. Tá? O que acontece? Qual a experiência que o professor tem de anos de experiência em relação ao contato com o aluno em relação a esse conteúdo? A primeira visão parece que esse conteúdo, meu Deus, é muita coisa. Meu Deus, é muito difícil, tá? Mas à medida que a gente vai trabalhando, à medida que a gente vai fazendo exercício, a gente vai matando. Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Eles vão perguntar quem sofre oxidação, quem sofre redução. Quem é o ânodo, quem é o cátodo. Qual plaquinha ganha massa e qual plaquinha que perdeu massa. Então a gente começa a fazer exercício e no automático a gente acaba pegando. Sem notar, a gente aprende esse exercício. Só claro, a pessoa tem que pegar essas informações. São muitas informações iniciais. Porque a gente tem que saber quem oxida, quem reduz, quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem é o polo negativo, quem é o polo positivo, qual plaquinha perdeu massa e qual plaquinha ganhou a massa. Ok? Bom, agora vamos entender por que a lâmpada vai acender. Bom, o zinco sofreu oxidação e ele perdeu elétrons. Então saiu aqui os elétrons. Os elétrons saíram, estão se movimentando pelo fio externo. Esses elétrons vão ser atraídos aqui pela carga positiva do cobre e vão se movimentando pela ponte salina e vão sendo atraídos pelo potássio positivo, que vão sendo atraídos por cargas de zinco positivo que está na solução. E vai formar o quê? Um circuito fechado. Quando forma um circuito fechado, o que vai acontecer com a lâmpada? Ora, a lâmpada acende. Então, por esse motivo que é necessário que ocorra a presença da ponte salina,
para que ocorra o sistema fechado, o circuito seja fechado, para que a lâmpada acenda. O que mais pergunto? Qual o sentido dos elétrons no fio externo e qual o sentido dos elétrons na ponte salina? Ora, qual é o sentido dos elétrons no fio externo? Ora, é do ânodo para o cátodo, ou é do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Ok, e qual o sentido dos elétrons na ponte salina? É o contrário, ou seja, vai ser aqui da plaquinha do cobre, né, a plaquinha do zinco, ou seja, do cátodo ao ânodo. Então, repetindo, qual o sentido dos elétrons no fio externo? No fio externo, o sentido dos elétrons é do ânodo até o cátodo. Qual o sentido dos elétrons na ponte salina? Ora, é do cátodo até o... Opa, a pessoa apagou tudo. É do cátodo até o ânodo. Então, tá aí. Isso é as pilhas, pessoal. Esse é a parte de conteúdo da pilhas que vocês têm que saber. Vocês têm que saber quem oxida, quem é o ânodo, quem é o cátodo, quem sofre redução, quem perde massa, quem ganha massa. Ok? O professor vai passar essa lâmina, vai deixar isso salvo, tá? Depois você copia, não dá tempo para você copiar agora, porque senão acaba a aula. Ou seja, praticamente você vai precisar de 5 a 7 minutos para copiar isso. Ok? Então, por isso que a aula online rende, né? Nesse exato momento, o professor está na aula presencial, o professor colocou todas essas informações no quadro, né? E o professor fica lá esperando vocês copiar. Né? Ela não rende. O bom dessa aula online é isso, que é uma aula que rende, porque o professor não consegue visualizar o tempo de cada um para copiar, o professor não está enxergando vocês. Ok? O professor vai aproveitar o momento para explicar novamente a mesma coisa de uma forma diferente. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente. ESC, manter, e tá, aqui imagem branco, pronto. Então, vamos repetir, você vai explicar a mesma coisa de uma forma diferente, vocês vão ver se vocês vão pegar. Então, nós temos uma ponte salina, desculpa, não temos uma ponte salina, nós temos uma cuba eletrolítica, tá maior, peraí. E nós temos outra cuba eletrolítica. E nós temos a nossa ponte salina. Que tem um sal. Vou botar o mesmo, tá? Aqui nós temos a ponte salina. Aí nós vamos ter um eletrodo e nós vamos ter um outro eletrodo. Vou chamar esses eletrodos de eletrodo A e B. Vou chamar aqui o eletrodo A e o eletrodo B. Ok? E nós vamos conectar para um fio externo. Aqui está o sentido dos elétrons. Aqui está o sentido dos elétrons. E aqui está os elétrons chegando. Ok. Aqui nós vamos ter um sal. Vou botar aqui A mais 2. Vou botar aqui A mais 2. E aqui B mais 2. Pronto. Aí nós temos uma solução com vários aqui, ó. A mais 2, aqui B mais 2, tá? Nós temos vários na solução aqui. Bom, aí nós temos que saber quem está oxidando e quem está reduzindo. Então vamos falar sobre o A. Vamos falar aqui sobre o A. O que a gente consegue visualizar? Quem é que está perdendo elétrons nessa história? Ora, quem está perdendo elétrons é o A ou é o B? Ora, quem está perdendo elétrons é o A. Então, quem perde elétrons sofre o quê? Oxidação. Então, a gente diz que o A sofre oxidação. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Quem é que está ganhando elétrons? Olha o sentido aqui dos elétrons entrando. Então, quem ganha elétrons, o B, que ganha elétrons, sofre redução. Ok. O que mais nós temos que saber nessa pilha que o professor inventou? Quem é o ânodo e quem é o cátodo. A gente lembra, vogal com vogal. Quem sofre oxidação é o ânodo. Ó, vogal com vogal. E
Quem sofre redução é o cátodo. Ó, consoante com consoante. Pronto. Quem sofre oxidação é o ânodo e quem sofre redução é o cátodo. O que mais que a gente tem que saber nessa pilha? Qual é o polo positivo e qual o polo negativo? O cátodo, parece um sinal positivo aqui, ó, ele é sempre positivo na pilha. E o ânodo, a dica está aqui no acento do A, ó, né, que seria o chapeuzinho, ó, a gente põe um negativo aqui. Então, o ânodo é um polo negativo. Quem perde massa, a gente pode até memorizar, tipo assim, decorar. Quem perde massa? Ora, quem oxida perde massa. Um exemplo prático disso é a ferrugem. Ou se a gente pegar uma placa enferrujada, tem o quê? Furos. O que aconteceu com aquela placa enferrujada? Ela começou a perder a massa. Ou seja, começou a ocorrer ali a perda de elétrons, ocorreu a perda da massa. Então, quem sofre oxidação, aquela placa enferrujada, ela perde massa. Então, aqui perde massa. Se quem sofre oxidação perde massa, quem sofre redução é o contrário. Ganha massa. E por fim, qual solução vai ficar mais concentrada? Essa perda de massa saiu do eletrodo, vai para a solução. Então, quem perde massa, a solução fica mais concentrada. Solução. Aqui não está dando espaço aqui. Não está deixando. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui solução mais concentrada. Tá? Então, sempre aonde ocorre a oxidação, a solução fica mais concentrada. Porque essa oxidação, o material que foi oxidado vai para a solução. E a redução é o contrário. Se na oxidação a solução ficou mais concentrada, na redução a solução é menos concentrada. Ok, é isso que o exercício vai nos pedir. Tá? É isso que nós temos, exercício. Até para a gente estuda para fazer exercício. É isso que o conhecimento sobre a parte de pilhas é que nós temos que saber. Nós estamos estudando a pilha, ou seja, é a transformação da energia química em energia elétrica através do quê? Das reações de oxidação, onde um oxida, perde elétrons e outro reduz, ganha elétrons. E para montar as semi-reações, como é que a gente vai montar essas semi-reações? Ora, na semi-reação reação de oxidação. Opa, tá difícil escrever. Melhorar, tá, sei. Vamos montar a semi-reação de redução? Então, vamos colocar... Quem está sofrendo oxidação não é o A, né? É ele que está perdendo elétrons. Então, a gente vai colocar aqui o A, setinha, A. Na oxidação, os elétrons ficam onde? Sempre no produto. E quantos elétrons está perdendo? A gente vai fazer sempre a diferença. Está aqui de 0 para mais 2. Então, a gente vai colocar sempre a diferença, 2 elétrons. E como é a oxidação, está sempre o quê? Aumentando ou diminuindo a carga. A gente pensa, sopa. Sempre aumenta, ó. Na sopa sempre aumenta o NOx. Para aumentar, a gente vai colocar 0 e do outro lado mais 2. Está aumentando a carga. E como é que a gente sabe que é 0 mais 2? Porque aqui no nosso desenho nós temos o A0, quando não aparece é 0, e aqui está mais 2. Ó. Então por isso que a gente sabe que é de 0 para mais 2. E como a gente vai montar oxidação, primeiro é o 0, depois o mais 2, porque está aumentando. Ok, e agora nós vamos montar a semi-reação de redução. Semi-reação de redução. E ao montar a semi-reação de redução, a gente vai colocar, é o B, né? É ele que está sofrendo redução. B, setinha, B. Os elétrons é sempre aonde? No reagente. Redução, os elétrons é sempre no reagente. E quantos elétrons? Ora, é de 0 para mais 2, a diferença é 2 elétrons. Então a gente coloca 2 elétrons.
E na semi-reação de redução, a gente vai de novo, ó, na palavrinha sobre. Se aumentou, sofreu oxidação. O contrário de sofrer oxidação é sofrer redução. O contrário de perder elétrons é ganhar. O contrário de aumentar é diminuir. Então vai ocorrer o quê? A diminuição, vai diminuir o NOx. Então, como a diferença é de 0 para mais 2, e para diminuir, nós vamos colocar aqui mais 2, e do outro lado, 0. Pronto. Está aí a semi-reação de redução. Só botar um pouquinho mais bonitinho. B mais 2, mais 2 elétrons. Está aí a semi-reação de redução. Certo? Então, pessoal, o professor mostrou, tá, de uma forma diferente a mesma coisa. O que tem de bom? Como é uma aula online, e eu preferi trabalhar esse conteúdo de uma aula online, esse conteúdo está sendo gravado. Como está sendo gravado, vocês podem assistir uma, você pode assistir duas, várias vezes, até vocês entenderem aí o conteúdo. É difícil? Não, não é difícil. O que torna difícil? São muitas informações. É necessário vocês pegar essas informações, passar no caderno, prestar atenção, mas vocês vão pegar legal esse conteúdo. Ok? Só vai dar um ESC aqui para salvar, manter. E para a gente concluir a nossa aula, vamos fazer um exercício. Vamos ver como é que cai isso em termos de exercício. Não sei se tem o gabarito. Não, não tem gabarito. Tá? Vamos interpretar aqui um exercício. O exercício não está completo, né? Não, está completo. A gente vai dizer o que está correto e o que não está correto. Ok? Então, nós temos, repare, nós temos a nossa pilha, nós temos o nosso eletrodo de cobre e nós temos o nosso eletrodo de prata. Ó, agora é cobre e prata. Bom, o que nós temos que saber? Ora, quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Quem é que está perdendo elétrons nessa imagem? O cobre ou a prata? Professor, quem está perdendo elétrons é o cobre, porque os elétrons estão saindo aqui, ó, do cobre em sentido à prata. Então, quem perde elétrons sofre oxidação. Então, eu já sei que aqui o cobre está sofrendo oxidação. Se o cobre está sofrendo oxidação, eu já sei que a prata sofre o quê? Redução. Ok. Quem sofre oxidação na pilha é sempre o ânodo. Quem sofre na pilha é sempre o ânodo. E quem sofre redução na pilha é sempre o cátodo. Agora, qual o polo positivo e qual o polo negativo? O polo positivo é o quem? Quem oxida ou quem reduz? É sempre quem sofre redução. Ó. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo. Vamos ver a pergunta? A reação global da pilha é dada pela equação. Então, eles aqui botaram a global, tá? Não a semi-reação. Tá? A gente já pode conseguir identificar aqui, ó, que o cobre 0 passou a ter cobre mais 2. E aqui, a prata mais 1, ó, passou a ter prata 0, seria semi-reações. Mas aqui nós temos a reação global. Bom, agora quer saber que são corretas. Item 1. O eletrodo de prata, ou seja, o eletrodo de prata, é o polo positivo? Sim, ó, o eletrodo de prata é o polo positivo. Então, a primeira está correta. Vamos para a segunda. No ânodo. Então, está aqui o ânodo. Está aqui o ânodo. Ocorre a oxidação do cobre? Sim, ó. O cobre está sofrendo oxidação. Então, esse segundo item também está correto. Terceiro, a concentração de íons de prata na solução irá diminuir. O que o professor falou? Ora, aonde ocorre a oxidação, ó, aonde ocorre a oxidação, quando oxida, esse material vai para a solução. Aqui a solução fica o quê? Mais concentrada. Ou seja, aumenta a quantidade. Se na oxidação aumenta a concentração, na redução, ora, ele vai o quê? Essa plaquinha vai aumentar a sua massa. E por que aumenta a massa? Porque os íons de prata que estão na solução vai para a placa. Então a solução vai ficar o quê? Menos concentrada. Então, olha o que o terceiro item fala.
Terceiro item, a concentração de íons de prata na solução irá diminuir? Sim, está correto também, ó. Está correto. Porque os íons de prata vai ser depositado aqui na plaquinha de prata. E vamos para o quarto item. A massa da barra de cobre irá diminuir? De cobre. A massa irá diminuir? Correto, ó. Porque, ou seja, como sofreu oxidação, a massa da plaquinha da placa, né? Da barra, isso, ó. Da barra vai diminuir, vai sofrer aqui uma oxidação. Então, esses 4 itens estão corretos. Ou seja, a resposta do exercício seria todos os itens estão corretos. Tá? Esse é um pedaço de um exercício. Ok, pessoal. Bom, estamos apenas na parte de pilhas, ainda falta a parte de eletrólise e tem mais algumas coisinhas para a gente ver sobre esse conteúdo. A gente vai necessitar de mais uma aula para ver se a gente consegue concluir esse conteúdo, certo? Olha, esse conteúdo avançou porque vocês não tiveram, ou seja, o professor não deu tempo para vocês copiarem todas essas informações, mas será salvo no PDF e essas informações, em questão de, no máximo, 15, 20 minutos, estará à disposição para vocês no grupo, ok? Lembrando que às 17 horas vocês têm uma atividade de química para fazer. Não é fácil a vida, pessoal. Assim, o professor trabalha toda manhã, toda tarde, às vezes toda noite, né, dependendo, não é todos os dias, mas alguns dias isso ocorre, né, porque a gente não trabalha somente em um lugar. Vocês que são estudantes, às vezes tem que estudar de manhã, às vezes tem que estudar de tarde, às vezes tem que estudar de noite. Isso faz parte. Se não estuda também todos os dias, tá? Vocês têm também bastante lazer, tá? Mas faz parte da vida, nessa vida de vocês. Agora é estudar muito. Então, o professor já está acabando a nossa aula, vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa. O professor vai manter. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Por mim, não. Perfeito, tá? Então, o professor vai parar a gravação. Ô, senhor, a atividade hoje das 17 vai ficar disponível